Olá, você está cada vez melhor? É importante que hoje você esteja melhor do que você era ontem. Não queremos ser melhor que o outro. Queremos, sim, hoje ser um pouquinho melhor, mais pleno, mais feliz do que nós éramos ontem. E queremos nos dar a chance de começar a cada dia um novo dia, cheio de esperança, de alegria, de paz. Para isso, nós temos os princípios de amor exigente. Os princípios básicos, que são 12 princípios éticos. Temos a responsabilidade social e a espiritualidade pluralista do AE. Estas 4 coisas são como que colunas de sustentação do nosso programa. Quem recebe nossa entrevistada de hoje e fala sobre o programa Amor Exigente é Sônia Oldani. Ela é estudante de psicologia e coordenadora regional do AE em Guarulhos. Sônia? Olá, Mara. Olá, doutora Valéria. Olá, nosso querido telespectador. Estamos iniciando mais um programa Amor Exigente, lembrando a você que o Amor Exigente é uma organização não governamental que trabalha na prevenção e na orientação ao uso abusivo de álcool e outras drogas e também no resgate da nossa qualidade de vida. O nosso trabalho acontece através de grupos semanais que reúnem-se no intuito de buscar essa qualidade de vida através dos 12 princípios do amor exigente. Hoje já contamos com grupos em todo o território nacional e também em alguns países vizinhos. Nós temos também a nossa literatura, que é composta dos livros O que é Amor Exigente, Amor Exigente para Professores, nós temos também a Prevenção com Amor Exigente, que hoje não está aqui, e Espiritualidade com Amor Exigente. Vocês podem também contar com a nossa revista, até mesmo através da assinatura, assinando a nossa revista. Revista a qual também traz matérias interessantes em relação ao programa Amor Exigente, também com matérias de orientação e prevenção e aquisição de uma nova qualidade de vida. Bem, nós estamos então mais uma vez aqui com a doutora Valéria Rocha Brasil. Ela é psicóloga e diretora do Instituto de Psicologia Rocha Brasil aqui em São Paulo. Ela é doutora em psicologia clínica, especialista em dependência química e pós-graduada em psicoterapia sistêmica para casal e família pela PUC de São Paulo. Então, mais uma vez, é um prazer tê-la aqui conosco, dando andamento a esse tema de espiritualidade. E hoje a gente vai começar a entrar aprofundar um pouquinho mais em relação à espiritualidade e família. E a pergunta que a gente já tem para você, doutora Valéria, é que como você acredita que essa introdução ou essa vivência da espiritualidade de um pai, de uma mãe ou de uma família, né, pode ajudar na evolução, no desenvolvimento de uma criança? Perfeito. Bom, mais uma vez eu agradeço o convite que vocês me fizeram. E é um prazer falar de um tema tão importante, que envolve inclusive a prevenção do tema que a gente fala sempre da dependência de drogas, né? Mas a prevenção de outros problemas também. Então, veja, a educação vista nos dias de hoje é uma questão muito ampla, assim como a saúde. Como eu já falei com vocês e com o público, a Organização Mundial da Saúde definiu como saúde os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos, os aspectos sociais e espirituais. Portanto, se eu penso em criar um filho saudável, eu tenho que pensar nos aspectos biopsicossociais e espirituais dele. E como que eu faço isso? A partir da relação que eu estabeleço com ele e das valores e crenças educacionais que eu vou passar para ele. Então, como que eu vou construindo isso? Bom, isso antes de eu ter um filho. Primeiro, eu vou pensar em ter um filho para quê? A prevenção já começa daí, a educação já começa daí. Eu vou ter um filho para satisfazer alguma lacuna que eu tenho? Aí, se é para preencher um vazio, ou simplesmente para
me realizar como mãe, como mulher e colocar um ser humano no mundo para que esse ser humano se desenvolva da melhor maneira possível. Tudo isso já começa a questão da prevenção. A função desse novo ser que eu estou pondo no mundo, na minha vida e no mundo. Bom, a partir daí eu vou passando tudo aquilo que eu acredito e vivo com coerência. Então, na minha relação amorosa com ele, na minha relação com o meu marido ou com a minha família extensa, tanto em atitudes quanto em palavras. Eu não sei se eu estou sendo muito ampla na resposta, mas é uma questão muito ampla, de fato, né? Não tem aquela receita, fale isso, faça aquilo, mas tem sim algumas questões importantes. E uma das questões importantes é a coerência. E a coerência entre pai e mãe, ou, se não for pai e mãe, mas a coerência naquilo que você acredita e vive e passa para o seu filho. Agora, vamos pensar, Valéria. Eu tenho já as minhas crianças e eu não fiz isso previamente. Não criei metas, objetivos de construção dessa nova família. Com essa criança que está chegando. Às vezes nem pedi muito que ela viesse e aconteceu. E aí? Ótima pergunta, né? Porque que bom se o mundo fosse tão organizadinho, né? O ideal é esse, né? Mas vem não sendo, que a maioria das vezes... Não é. Veja, o tornar-se mãe é uma vivência. E eu vou tendo que ir buscando um crescimento emocional, espiritual e interrelacional constantemente comigo e na relação com meu filho. Portanto, um dos caminhos importantes é buscar através de informação primeiro. Bom, se eu já estou lá com meu filho, as coisas já estão acontecendo, a vida já está acontecendo, é muito importante eu não esquecer de me informar. Informar o quê? Informar sobre o que é educar um filho, o que acontece em cada idade, como é que eu devo lidar, através de como? Bom, nas escolas, através de palestras, através de livros, através da relação com pessoas e até da própria experiência de vida que os mais velhos, das pessoas que eu acredito, claro, né, numa coerência, naquilo que faz bem, também me pedir um pouco ajuda em relação à vida, daquilo que é a experiência que as pessoas já passaram. Então, veja, troca de experiências, informação, de novo, a rede social de apoio, que eu acho fundamental. E rede social de apoio é o quê? É família, é uma religião, é uma comunidade ou um grupo de ajuda mútua. Então, esta rede social também me ajuda no processo de compreender como é que as coisas funcionam e que caminhos que eu posso seguir dentro daquele turbilhão que a vida acaba apresentando para nós, né? E aí, voltando nessa família quadradinha, né? Que é rara e que a realidade mostra que não é bem assim. Essa família que vive essa espiritualidade, né? Essa família que realmente vive de acordo com os seus princípios, valores, que passa isso para os seus filhos. Você, na sua experiência, você percebe que isso ajuda a enfrentar uma crise? Porque mesmo dentro de famílias ajustadas, a gente, né, nos grupos do Amor Exigente, a gente vê muito isso, que a dependência química acontece, né? Independente, muitas vezes, da própria prevenção. A prevenção, ela sempre vai ajudar para que esse retorno desse filho que acabou entrando numa drogadição seja mais rápido. Mas, mesmo com prevenção, as coisas acontecem, né? Não é 100% garantido. E essa família que vive essa espiritualidade, ela consegue lidar melhor com essa crise? E como isso prepara essa família para enfrentar uma crise? Depende. Na minha prática clínica, a gente observa o seguinte: se eu vivo a espiritualidade no que se refere à crença em algo que transcende o indivíduo, é mais fácil enfrentar e compreender as vicissitudes da vida, aquilo que eu não controlo, as dores que eu passo, desde que não sirva para eu fugir disso. Porque existem pessoas que vivem a espiritualidade para fugir da dor.
E a dor faz parte do processo de crescimento frente até uma perda, por exemplo. Então, a gente não pode dizer, se você acredita em Deus e perdeu um ente querido, por exemplo, então, se você está sofrendo, olha, seja forte, acredite em Deus que você vai sair disso. Ok, seja forte, acredite em Deus, tal, mas aquele processo de dor e de luto faz parte. E nesse momento, ter o apego a algo que transcende ajuda a compreender, juntamente com o processo terapêutico que ajuda a superar o luto e mais o apoio da rede, são processos importantes para a superação. Então a espiritualidade é importante sim, desde que não seja usada como fuga da dor, e sim como apoio no processo para passar por esse crescimento, que é um crescimento dolorido, frente a tantas possibilidades de dores que a gente passa pela vida, né? Muito bom. Importante isso. Agora eu estava querendo uma continuidade na sua primeira resposta, quando você diz que nós temos que a sua maneira de enfrentar as vicissitudes, as coisas que são ruins. Nós precisamos de espiritualidade, mas eu sinto que quanto mais espiritualidade tem as famílias do amor exigente, menos os nossos filhos, às vezes, querem isso. Como é que você explica, por exemplo, Valéria, um casal, uma família que pertence à pastoral tal, que faz aquilo e aquilo outro, será que ela dá tanta atenção ao trabalho na igreja que os filhos se ressentem e não querem estar com eles? O que acontece na espiritualidade da família que tantas vezes nós passamos as coisas de uma forma meio deturpada e os nossos filhos não querem estar lá conosco? Então, é isso que eu chamo de quando a espiritualidade alimenta as doenças, entre aspas, né? Às vezes eu tenho certas dificuldades no sistema familiar de lidar com fases que são normais do crescimento da criança, questionamentos, etc. Ou até questões minhas mesmo, de relacionamento. Eu acabo usando a espiritualidade ou a religião como fuga disso. E aí eu vou me distanciando. É o mesmo caso que você estava dizendo. Eu não aceito a religião como apoio, como força, como presença fortificadora do meu lado bom. Isso. Mas eu uso isso para fugir do que eu não quero. Para fugir do meu dia a dia, por exemplo. Né? Então, às vezes, muitas pessoas que têm dificuldade de relacionamento, ao invés de encarar a dificuldade e ter a espiritualidade, porque a espiritualidade está na relação. A espiritualidade não está longe, não. Está aqui, na relação, no dia a dia. Mas se eu tenho dificuldade nessa relação com meu filho, por exemplo, porque não é fácil educar um filho. Não. Eu diria que é uma das coisas mais difíceis que tem na vida. Né? Então, só que quando a gente idealiza, eu quero ter um filho, uma coisa é pensar, outra coisa é viver a experiência. E na hora que eu vivo e esse filho não corresponde às minhas expectativas, por exemplo, esse filho bate em feridas minhas que eu não resolvi aí da minha história de vida. Ao invés de eu encarar tudo isso e vamos resolver, eu faço o quê? Eu caminho para um dogma, seja ele qual for, e me afasto dele. E aí, paradoxalmente, eu só agravo um problema que eu poderia usar aquele mesmo dogma no qual eu estou usando para fugir, eu estaria usando para enfrentar e trabalhar e resolver. Entendeu? E crescer. E aí eu fecho os olhos e aí entra a negação, que é muito comum na dependência de drogas. Os pais vão enxergar a dependência muito mais lá na frente, porque não estavam conseguindo enxergar a si nem aos próprios filhos. É verdade. Isso se repete muitas vezes nos grupos de famílias muito religiosas,
que se acham perfeitas, muito boas, e que acabam tendo um filho com problemas e não aceitando, e Sim. tendo dificuldade em ajudar. Porque aquela família quadradinha, né? Na verdade, o quadradinho é o quê? É você admitir que você é um ser humano. E se você erra, a hora que você erra e pede desculpas para um filho, você está dizendo, passando uma mensagem para ele, olha, faz parte errar na vida, assim como faz parte pedir desculpas. Então, quer dizer, tudo isso, a família quadradinha, né? Não é a família que não erra, não é a família que não tem problemas. Não, é aquela família que consegue enxergar os problemas e pede ajuda, porque não sabe, a gente não sabe de tudo. E aí a gente, a partir da ajuda e de encarar as dificuldades e na relação, é que a gente vai transformando as coisas positivamente. Importante isso, Muito. viu? Muito obrigada. Eu acho que nós, no mês do amor, no mês do Natal, precisávamos ouvir isso. Exatamente. E assim, Valéria, em relação a esse adoecimento, né, esse adoecer mentalmente, você poderia definir melhor isso para a gente, né? Como é que isso acontece? Quais as razões que levam a pessoa a chegar a uma patologia, né? Um adoecimento realmente? Como é que isso se dá? Olha, primeiro assim, a gente está usando um termo popular que é adoecer, para maior entendimento das pessoas. Mas o que a gente quer dizer com saúde mental, com saúde emocional? É a capacidade, falando a grosso modo, claro, é a capacidade que eu tenho de poder entrar em contato comigo, perceber, ter uma autocrítica, perceber as minhas dificuldades, buscar ajuda, transformar essas dificuldades e, mais ainda, na relação, não é no isolamento. Então, o adoecimento é quando eu vou me afastando cada vez mais de mim. Eu vou fechando os olhos para mim, fechando os olhos para os meus filhos, para as minhas relações, para as minhas dificuldades, cristalizando uma forma de ser, dizendo, bom, eu sou assim, ponto final, não vou mudar. E quanto mais rígida for a família, quanto mais fechada estiver essa família ou o indivíduo para transcender, para transformar, para crescer, mais adoecido ele vai ficando. Porque afinal nós estamos aqui para isso, estamos aqui para isso, para crescer emocionalmente, espiritualmente, ajudar os outros a crescerem. O resto é maquiagem, que eu adoro, mas é maquiagem. A essência não está lá, né? Faz parte. Faz parte, realmente está ajuda muito. Lá, porque verdadeiramente nós somos um todo. Você disse muito bem no primeiro programa a importância da gente se ver como um todo, de não ficar nos fragmentando e querendo só ser maquiagem ou querendo só ser a essência. Temos que estar o todo sempre em todo lugar, não é, Valéria? Sem dúvida. E aí, quando você fala, né, me veio assim em mente, quando você falou do mês, né, do mês do amor, que é o mês do nosso princípio do amor, o mês do Natal, né, que é o que? O renascimento, né, renascimento dessa espiritualidade, que é amor. E quando você falou da família, né, nesse adoecimento, quando a pessoa acaba se afastando dela mesma, se afastando dos filhos, não é se afastando no sentido de não olhar, né? Porque quando a gente fala às vezes isso para um pai, para uma mãe, ele fala, não, mas eu abraço meu filho, imagina, eu olho a mochila dele todo dia, nossa, eu vou lá no guarda-roupa para ver se está tudo direitinho, né? Então essa coisa de olhar para o filho, às vezes a gente interpreta que olhar para o filho é isso. Né? E você está dizendo que esse olhar precisa ser muito mais aprofundado, esse olhar buscando aquela criatura inteira que está ali na tua frente, que é teu filho, né? E aí eu fiquei pensando, para as famílias que estão nos ouvindo, né, o quanto nesse mês do Natal, nesse mês dessa simbologia, desse retorno, né, de Jesus, porque a gente precisa sempre de um retorno, né, para poder trazer e viver novamente, esse retorno do nascimento desse Cristo em nossos corações, em nossas famílias, se de repente esse nascimento só é possível realmente, né, através dessas brechas,
brechas, através da gente abrir realmente os nossos olhos para o todo do nosso filho, para o todo do nosso marido, né? Para o todo da nossa mãe, do nosso pai. Que só assim se faz espiritualmente mesmo o renascimento. E a gente tem que desmistificar algumas questões, né? Primeira questão, crise. A crise é uma oportunidade de crescimento e transformação. Então, uma família quadradinha, né, é uma família que tem crise. E há que se ter a crise. O problema não é a crise, o problema é o que eu faço com ela. Então, é importante ter crise para crescimento, desde que se faça um bom uso disso, encarando e transformando como falamos. É importante eu perceber que cada filho é uma coisa. Não adianta a gente dizer assim, eu fiz igual para todos os filhos. Mas os filhos não são iguais. Talvez essências como valores, tal, pode ser igual. Mas cada filho tem a sua essência. E há que se olhar as necessidades. Ver um filho é olhar as necessidades daquele filho. Então tem criança que a gente educa, tem outros que a gente doma. Não é verdade? Mas o mais importante é que todas as nossas crianças nos ensinam. É muito. Sabe que, para mim, nessa fase da minha vida, com quem eu mais aprendo são com as crianças. Eles me ensinam um monte. E sou contra quem diz que as crianças vêm sem manual. Eles são o nosso manual. Se nós olharmos com essa profundidade que a doutora Valéria está nos propondo, eu garanto que nós sabemos daquilo que eles precisam. Você sabe que nós estamos chegando quase ao final do programa? Mas passa muito rápido, né? Eu gostaria que você, Valéria, mais uma vez, fechasse esse programa dizendo a essência dele. Quer dizer, o que é que nós temos que guardar desse programa. Em seguida, você diz o que nós vamos ter. Isso. E a gente já encerra. Tá certo, tá certo. Então, a espiritualidade precisa ser um instrumento de crescimento e de enfrentamento de crises, e não de fuga. Isso é muito lindo. Muito bom. Obrigada, Valéria. E próxima semana nós vamos falar de, deixa eu procurar aqui, minha gente, espiritualidade nos grupos de apoio, né? Isso nos grupos de amor exigente, especificamente, para você que está em casa nos assistindo e que já trabalha, que já frequenta um grupo de amor exigente, vão aprender um pouquinho mais em relação a essa espiritualidade nos grupos de apoio. Obrigada, viu, Valéria? Pela tua presença, pela tua dedicação, pelo teu carinho por todos nós. E obrigada a você que nos assiste e até a semana que vem. Olha, eu queria muito dizer a você que nos assiste, mas especialmente ao coordenador de amor exigente. Nós somos um grupo que tem uma espiritualidade pluralista, mas não é por isso que nós temos que deixar a espiritualidade meio de lado e ficar só numa leitura que tiramos da internet, uma coisa ou outra. Não façam isso. Fortaleçam o amor exigente com uma verdadeira comunhão, com o bem, com o amor, com a justiça, da maneira que cada um é capaz de fazer isso. Chegamos ao final deste programa. Que bom que no mês do amor, no mês do Natal, podemos sempre estar falando do amor de Deus por nós através da espiritualidade. A espiritualidade na vida de cada um. Obrigada, Sônia. Eu que agradeço, Mara. Olha, foi muito bom a Sônia trazer você. Todo Natal nós fazemos espiritualidade, Valéria, e nunca tínhamos trazido uma mulher. Está muito mais prática a nossa espiritualidade hoje dentro desse programa. Eu me sinto lisonjeada e agradecida pela oportunidade. Olha, foi muito bom você estar aqui. Obrigada, Vanessa. Para você, falar de amor tem que ser com vivência, com experiência, com propriedade. Obrigada. Eu sei que você é capaz.
e fique com Deus. E nós contamos com você e queremos que você sempre conte conosco também. O amor é exigente,